maior inimigo do ser humano, em algumas circunstâncias, pode ser ele mesmo. Isto pode ser melhor explicado por determinadas reações, atitudes que o ser humano tem em algumas circunstâncias, onde sobrevém o medo. E o medo, por si só, é o bastante para poder trazer muitos danos, muitos prejuízos. Isto visto sob a ótica das 5 leis biológicas naturais de Hammer, pode ser bem explicado porque esta condição, aquela em que a pessoa se sente com medo, dispara automaticamente uma série de reações, uma série de respostas que podem tanto ser aquelas de partir para cima, de lutar, de enfrentar, ou mesmo de fugir, de correr. Mas se não, pode ser mesmo de ficar paralisado, de não ter como se mexer, ou mesmo de não ter o que falar, ou de se sentir desesperado, entrando num estado então de catatonia, como nós dizemos, ou seja, num estado em que não há qualquer movimento, onde a pessoa então fica como uma estátua. Essas situações todas são, num primeiro momento, o que pode expressar-se como a pessoa fica, como ela se sente, mas senão esta condição, ela dispara também reações biológicas que vão acontecendo de uma forma progressiva e que podem trazer muitos outros danos. E isso tem acontecido muito ao longo da vida do ser humano e particularmente nesse momento que vivemos, são muitas as circunstâncias que são disparadoras de medo, são fontes de medo. O medo, então, ele pode tanto acontecer numa situação rápida, momentânea, assim como ele pode perdurar. E na medida que ele perdura, é quando nós temos as piores consequências, pois o ser humano em estresse e com medo tem alto gasto energético. E este alto gasto energético é consumptivo, ou seja, nós temos como enfraquecer rapidamente na medida em que o medo perdura. E o medo pode ser, então, eliminado ou mesmo diminuído na medida em que nós temos modos, aqueles pelos quais, meios de que o medo possa se reduzir, ou seja, mesmo ser eliminado, a partir da informação. Porque quando nós temos conhecimento do que se passa, quando nós temos a luz da informação, como eu costumo dizer, nós então temos como entender o que se passa, por quê, como, para quê, e aí nos familiarizarmos com as situações e reduzir, como eu falei, ou mesmo eliminar o medo. Então, a melhor forma de lidarmos com o medo é pela informação. É quando nós então podemos saber que o que está se passando é algo previsto, é algo que tem propósito, é algo que pode ser lidado de uma maneira adequada e que possamos ajudar o que se passa em termos de uma reação que pode ser a de medo, mas que pode ser também aquela que dá-nos condições de interagir de uma forma a gerar a melhor resposta, a ter a melhor atitude, a ter a melhor reação. Portanto, o medo, como eu disse, pode ser o nosso maior inimigo, mas ele pode ser também o que nós temos como mecanismos de lidar com a própria sobrevivência e nos fortalecermos, mesmo através do medo.